nós falamos de um estado de purificação, que é o purgatório. Mas quem já está no purgatório tem a certeza de logo estar no céu. Por isso nós rezamos pelas almas dos defuntos, dos fiéis defuntos, porque nós não sabemos quem se salvou ou quem está salvo. Então a gente reza pelos fiéis defuntos, pedindo a Deus a graça logo da purificação deles, para que eles possam ir para o céu. Se eles, aqueles que nós rezamos, os nossos entes queridos, nossos parentes, se estão no purgatório, logo vai ter a graça do céu, porque o purgatório já é certeza do céu. Se estão no inferno, a nossa oração não tem nenhum valor, não tem nenhuma valia, não tem valor. Mas como é que não sabe quem está no céu e quem está no inferno? A gente reza por todas as almas, reza por todos, mas também já a própria palavra ensina que, de fato, em matéria de salvação, devemos trabalhar com muito temor e tremor, porque ninguém sabe quem se salva, não se sabe quem se salva. E o próprio Evangelho nos fala, né? Esforçai-vos por passar pela porta estreita, porque a porta larga é aquela que leva à perdição, e muitos entrarão por ela, pela perdição. Quer dizer o quê? Que tem o céu, mas que tem o inferno. Que tem a salvação, mas que tem também a condenação. E certamente, mesmo que a igreja publicamente não fale, pode ser sim que tenha muitas pessoas também já no inferno. Mesmo que a gente não possa falar com critérios, até porque, penso eu, assusta as pessoas, né? Mas pode sim crer que o céu existe, é uma verdade de fé. Mas crer também que o inferno existe, é também uma verdade de fé. Então o céu existe, o inferno existe. Então nós temos que ter cuidado com a vida de facilidades, da porta larga, mas que leva à condenação. Não leva ao céu, não leva à salvação. Então que Deus nos ajude. Concluindo esse tempo, já estamos concluindo hoje, nós possamos começar bem o tempo do Advento em preparação para o Natal do Senhor. E uma forma boa de se preparar para o Natal do Senhor, no dia 8 vai começar, dia 8 de dezembro, se eu não me engano, os mutirões de confissões, em todas as paróquias. Depois, semana que vem, a gente vai começar já a divulgar, porque não adianta divulgar agora no povo, não presta atenção, não adianta nada. Mas aí, é importante, no final de um ano desse, que não foi fácil, né? Fazer um bom exame de consciência para fazer uma boa confissão. Então, é importante pegar os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, pegar os 5 mandamentos da igreja, fazer uma reflexão, fazer uma leitura e olhar aonde nós estamos errando, aonde nós estamos pecando e pedir a Deus perdão para santamente celebrarmos em família o Natal do Senhor. Então, se tudo tende a um fim, o recomeçar também nos enche de esperança. É muito importante isso. Eu penso que quando a gente conclui um ano, mesmo com dificuldades, até porque não foi um ano difícil, não foi um ano fácil, foi um ano difícil, quem sabe o ano que vem será um ano de mais esperança, de mais alegria para todos nós, para o povo brasileiro. Se a gente for olhar humanamente, a gente percebe que não, vai ser um ano ainda muito difícil. Mas para Deus, nada é impossível. Nada é impossível. Se uma porta se fecha aqui, Deus abre outra lá. E a gente tem que sempre acreditar que Deus está no comando de tudo. Mesmo humanamente falando, a gente pode até se decepcionar e até se preocupar. Olhando o cenário nacional, olhando toda essa confusão política e econômica do nosso país, olhando o desânimo e a tristeza do nosso povo, olhando até mesmo a falta de participação do povo na igreja e até de fé do nosso povo, a gente pode cair na tentação de achar, como uma velhinha falou para mim, uma missão, né? Eu fui para uma missão em Palmas uma vez, né? E numa cidadezinha lá, ela falava assim, e a gente até riu muito, né? Do jeito que nós estamos vivendo aqui, eu era seminarista ainda, né? Vai todo mundo é para o inferno. E ela falava isso. E aí nós achamos engraçado pela forma que ela falou. Ela dizendo o quê? Porque lá na cidade, ninguém mais queria
queria mais viver a vida de fé, ninguém mais queria nada com Deus, ninguém mais queria nada da comunidade. Ela era uma grande incentivadora da comunidade, mas ela não estava conseguindo mais agregar pessoas, unir pessoas, fazer as coisas acontecerem, né? Então ela falou assim, do jeito que nós estamos andando aqui, vai todo mundo para o inferno. Lógico que é uma visão pessimista da vida, das coisas, mas se a gente tiver um cuidado, pode se tornar também uma realidade também realista, porque de fato a gente vê isso também, quantas pessoas estão afastadas, né? Afastadas, defendem muitas bandeiras, né? Muita gente defende bandeiras, né? Hoje em dia, A, B, C e D, mas a bandeira de Cristo, poucos querem. A bandeira da igreja, poucos querem. Quando se propõe, ou a igreja pede algum sacrifício, poucos querem. Por exemplo, o pedido da igreja, fazer o exame de consciência para as confissões. Poucos querem. Então é muito importante entender que às vezes até com uma linguagem pessimista, o duro é entender que mesmo nesse pessimismo todo, ainda podemos encontrar coisas realistas, né? Situações realistas, porque se você for olhar o pé da letra hoje, isso digo como quadro, e vendo também das experiências das pessoas, eu fico com muita tristeza, não estou julgando. O povo, a grande maioria, está vivendo do jeito que o diabo gosta. Fala que diz a própria vida, tu vai para o inferno. Aí fica no mistério de Deus, mas a vida é dom de Deus, né? Não faz bem quem tira a própria vida, né? Não é uma boa opção, não é uma boa escolha. Agora, em sã consciência, alguém vai tirar a própria vida? Eu acho muito difícil alguém tirar a própria vida se psicologicamente, espiritualmente, mentalmente está com saúde, né? Eu acho que quem tira a própria vida é alguém que está extremamente doente, né? Psicologicamente, eu acho que ninguém tira a própria vida. Por isso que é difícil falar quem tirou a vida vai para o inferno, porque depende também da motivação, por que ele tirou a vida, né? Sabendo que a vida é dom de Deus, né? Porque tem a pergunta, ele fala, né? Para a luz eu trouxe, para a luz eu vou levar, Mas entender que não é um bem que nós fazemos tirar a própria vida, né? E que de fato, por isso que não podemos fazer nunca uma leitura fundamentalista da Bíblia, né? Se for olhar o pé da letra da Bíblia, pé da letra, assim, uma leitura fundamentalista, já está no inferno. Já estaria no inferno. Mas é muito complicado hoje falar isso, porque psicologicamente, espiritualmente, uma pessoa em sã consciência nunca tira a própria vida. Uma pessoa bem realizada na vida, uma pessoa que está bem integrada na vida, nunca tira a própria vida. A vida é sempre um dom, e pelo contrário, que uma pessoa que tem realmente uma vida assim, além de defender a sua, defende a do outro também. Pelo contrário, quem tira a própria vida é alguém que está muito mal, que está muito doente. Eu creio que, lógico, pode ter também um certo incentivo do demônio, mas às vezes as pessoas tiram a própria vida, perdem o sentido da vida. Quando você perde o sentido da vida, não vale a pena viver. Que importância tem viver se eu perdi o sentido da vida? Por isso tem que cuidar da depressão, né? Depressão é a pior das doenças. Depois da depressão é o câncer. Mas nada é pior que a depressão, nem a Covid. Depressão é triste porque você perde o sentido da vida. Você perde a alegria de viver. Você às vezes fica procurando um porquê e as pessoas que te conhecem perguntam porquê. Não tem palavras assim tão objetivas e claras para dizer isso ou aquilo que aconteceu na vida dele ou dela. Mas às vezes as pessoas que têm uma depressão, e quem é que nunca teve alguma talvez entre nós? Entre nós. Quem é que nunca passou por uma experiência depressiva, de difícil compreensão às vezes? Às vezes, hoje, hoje querendo ou não, o mundo melhorou muito, né? Melhorou muito e as pessoas, mesmo com as dificuldades, têm mais acesso até mesmo à saúde. Mas quantos de nós, nossos pais, de nós, que não tinha nem o que comer em casa, como é que ia fazer um procedimento de tratamento, por exemplo, para saber se está com depressão, não está com depressão, fazer um acompanhamento, tomar alguma medicação? Então, assim, é a vida. Agora, quem cura? É Cristo. Cristo cura tudo, mas não só Cristo. Tendo uma dificuldade como essa, procurar ajuda de especialistas.
psicólogos, psiquiatras, e também direção espiritual. Às vezes confissão, porque às vezes a pessoa que vive assim é uma pessoa amarga, incapaz de perdoar as pessoas. Quem não perdoa as pessoas se torna uma pessoa doente. Quem tem muita ira no coração se torna uma pessoa doente. O que faz a pessoa ter câncer e doença, muitas vezes é falta de perdão, falta de reconciliação consigo, com Deus e com os irmãos. Então, às vezes vai segurando aquilo, vai fechando em si aquela situação, e aquilo quando vem é como uma bomba, né? E às vezes você não tem controle mais. Você não tem mais controle. E às vezes as pessoas vivem muito da aparência, né? Tantos casamentos que é de aparência, tantas situações que são de aparência, né? Você olha assim, aparentemente na frente das pessoas, aquela maravilha, né? Mas em quatro paredes, ou na família, quando vai embora todo mundo, não tem mais ninguém, ou só a pessoa também ela mesma, aí vem tudo, né? Vem tudo, né? E aquela tristeza. Às vezes a maioria das pessoas que tira a própria vida, a gente não percebe, não se manifestou. Ou melhor, até se manifesta, mas a gente não presta atenção em ninguém, a gente pensa muito na gente mesmo, não pensa muito no outro. Às vezes eu vou estar dando sinais, está morrendo, só que eu não me preocupo, porque parece que não vai em mim, né? Aí acontece a tragédia, né? Aí o pessoal vai procurar por quê, não sei o quê. Não, mas a pessoa também que vai dando sinais que não está bem, vai dando sinais que precisa de ajuda, vai dando sinais que precisa de acompanhamento. E às vezes, por falta de recursos, por falta de atenção, por falta até de amor da própria família, a pessoa morre com depressão, morre na depressão. É muito triste, mas em sã consciência, ninguém vai tirar a própria vida. Mas eu tendo consciência que a vida é o maior dom de Deus, e eu livremente tiro a própria vida, eu posso sim ir para o inferno. Livremente, conscientemente, posso ir para o inferno. Mas quem é que está no inferno? A igreja nunca falou quem está. Mas eu penso assim, quando você fala assim, mas se eu tirar minha vida, eu vou nos céus, Deus me pegar, porque não vai pegar. Quem tira a vida é difícil, esse pensamento não é. Ele vai pegar lá no chão. Mas se todo mundo fosse tirar a vida, fosse para o céu, eu seria o primeiro a me matar. Se todo mundo que tirar a vida vai para o céu, eu seria o primeiro a me matar. A coisa que eu mais quero é ir para o céu. A garantia de ir para o céu é se matar, então vamos matar. Então não é assim, né? O caminho não é esse. Pelo contrário, né? Quem tira a própria vida, sobretudo penso em sã consciência, ele compra para si a condenação. Compra para si o próprio inferno. Isso é muito complicado. Agora, a gente julgar as pessoas, que não sei o quê, esse está no inferno, esse aqui não sei o quê. Não, quem julga é Deus. Ninguém julga. E quando a gente julga, não julga errado, não julga mal, né? É Deus. Agora, tem alguns cuidados que eu, como um cristão, filho de Deus, tenho que ter. Tem coisas que não se aplica a ninguém, muito menos a um católico, um cristão. A gente não pode brincar com a cara de Deus, nem com as coisas. A gente não pode viver uma vida de mentiras. Inventar uma coisa agora, outra coisa daqui a pouco. Ter uma vida dupla, ou duas faces. Para uma situação, para outra situação, a outra situação. Não ter uma identidade como pessoa. Nós não podemos. Então é bom, às vezes, eu dou muito mais valor quem é que faz assim, confrontar os seus próprios defeitos e mostrando, deixando revelar quem você é, sendo quem você é, do que você fantasiar ser aquilo que você não é, porque depois da sua realidade vem à tona a sua própria verdade, que a nossa verdade sempre vem à tona. Quando o padre terminar a missa aqui, eu vou ficar no meu quarto sozinho, a minha verdade vem à tona. Não pensa que é fácil lutar com os nossos próprios demônios? Não é fácil lutar com a nossa própria vida? Não pensa que é fácil? Não pensa que é fácil? Por isso que a gente não tem direito de julgar ninguém nem condenar, porque quem cuida da própria vida sabe o quanto que ainda precisamos mudar para estar mais perto de Deus. Eu, quando vou embora para casa, quando eu estou no meu quarto, não tem mais ninguém, só eu e Deus, e muitas vezes uma insônia desgraçada e não faz eu dormir, mas há muitos anos eu não durmo direito. Eu e meus demônios. Eu e a luta contra o demônio. Né? As coisas assim que é a vida. E a gente tem que entender. Agora, nessas situações difíceis da vida, que a gente tem que ter firmeza e força de Deus para não fazer besteira, para não fazer merda. Quando o senhor chegou nessa igreja aí, você falava muito de depressão, e depressão é uma doença muito terrível. É a pior. Eu mesmo naquela época estava um pouco depressiva, aliviei, porque o último filho que eu perdi, eu não morri porque Deus, Nossa Senhora, não deixou. Mas não a é depressão, fácil. você tem que segurar. A depressão vem das percas, sobretudo. Tem que segurar. Perder um filho, perder alguém que nós amamos, não aceitar a perca de uma pessoa que ama. Não é fácil você ver seu filho morto. A cicatriz não, Mas aí,
Só Cristo cura, né? É importante. Lógico, tem que ter às vezes um acompanhamento, uma medicação, mas só Cristo cura.